Olá, queridos, graça e paz, tenham todos um ótimo final de semana. Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Eu quero deixar bem claro que neste domingo é dia de eleição em todo o país e os nossos cultos serão normais. Nós vamos ter a primeira Santa Ceia, ou seja, a Santa Ceia do mês, na verdade, no primeiro domingo agora, como sempre acontece, nós não vamos mudar horário, e vamos permanecer com a nossa Santa Ceia no horário das 8 da manhã e também às 18h30. Então quero dizer para você que por mais que você tenha que exercer lá o seu papel de cidadão, isso não vai mudar. O nosso culto a Deus permanece o mesmo. E eu quero chamar a atenção de toda a igreja para esse domingo estarmos juntos ceando na presença de Deus, para você não quebrar esse ambiente de mesa por nada. Não quebrar esse vínculo de adoração por nada, porque exercer o papel como cidadão está dentro da função de um bom cristão. Então vai lá, exerce o seu papel como cidadão, mas esteja na mesa ceando. Não perca esses momentos de ceia, não perca esses momentos importantes. Amém? Mas vamos à palavra de hoje. Eu quero deixar claro que esse assunto que eu vou abordar hoje é bastante polêmico. Eu quero falar sobre o desviado. Justamente, eu quero falar sobre essa personalidade, mas eu quero tocar em outra personalidade. Qual é a diferença do desviado? Ou seja, e da ovelha perdida? Ou seja, qual a diferença do filho pródigo e da ovelha perdida? Porque quem se desvia, geralmente, é o pródigo. Porque a ovelha perdida, a diferença entre a ovelha perdida e o filho pródigo é notória. A ovelha perdida, ela nunca foi achada, nunca recebeu o cuidado de um pastor. Quem é a ovelha perdida? É aquela pessoa que ainda está no mundo, não conheceu Jesus, não conheceu a palavra, e essa pessoa será encontrada e será cuidada. É aquela pessoa que reconhece Jesus como seu Salvador. Mas quem é o desviado ou o filho pródigo, como a gente pode dizer? É aquela pessoa que já conheceu a palavra, já foi pastoreada, já esteve dentro de um ministério, dentro de uma igreja, mas infelizmente ela decidiu viver sua vida. Observa aqui no livro de Mateus, eu quero trazer algo para você interessante. Eu estava acompanhando aqui no livro de Mateus, no capítulo 10, e eu quero ressaltar para você esse versículo. Quando Jesus, ele diz qual é a sua missão. Mateus capítulo 10, versos 5 em diante diz: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomais rumo aos gentios, nem entreis nas cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu quero dizer para você que esse foi o primeiro papel de Jesus, ensinando aos seus discípulos a procurar o perdido, aquele que nunca foi encontrado. E essa é justamente aquela pessoa que nunca sentou no banco de uma igreja, que nunca encontrou Jesus, nunca teve contato com o Espírito Santo. Essa é a missão de Deus. Agora, olha a diferença. Se você for lá no livro de Lucas, lá na frente, Lucas 15, eu não vou me ater muito, mas eu quero explicar. Você vai ver a história do filho pródigo. O filho pródigo estava em casa, estava bem, mas ele decide, ele se levanta, ele diz assim: eu quero o que é meu, eu quero ir embora. E ele vai gastar com quem? Aquilo que ele conquistou na presença do Pai. Com quem que ele vai gastar? Tudo aquilo que ele conquistou ao largo do tempo, com meretrizes, com prostitutas, foi isso que ele fez. E aí, ele destrói a sua vida. Aonde ele vai parar? Num chiqueiro de porcos, comendo alfarrobas, lavagem de porco. Observa, quando a gente começa a se rebelar, quando a gente começa a parar de frequentar os cultos, quando a gente começa a entender a palavra de uma forma errada, que a primeira coisa que um desviado ele faz é criar mentalmente que aquela palavra que ele está ouvindo no culto
é uma agressão para ele. E aí ele começa a se sentir meio que chateado, ele já começa a se sentir meio que arrogante, e aí ele começa a faltar aos poucos, e daqui a pouco ele diz assim: esse não é mais o meu ambiente. O que ele faz? Ele passa um tempo dissipando tudo que ele recebeu na presença de Deus, e ele vai para o mundo. E aí tem o primeiro, o segundo, o terceiro estágio. E eu quero falar sobre esses 3 estágios. O primeiro é estágio da rebelião. E segunda-feira eu volto falando desse tema muito polêmico, que é como uma pessoa está tão bem e ela consegue sair da presença de Deus. Mas, terminando aqui essa fala, por que você percebe o nível de pessoas desviadas hoje saindo de igreja? Porque algo chamado internet, esse meio que nós estamos falando, está disseminando algo contra o Espírito de Deus. E agora eu vou tocar num assunto rápido. Pastor, como? Eu quero dizer para você que algumas pessoas estão blasfemando contra Deus nesses dias, estão se desviando da presença de Deus, porque existem alguns mestres, falsos mestres da lei e da palavra, ensinando coisas erradas, que não entendem sobre a palavra e estão levando pessoas que estão em uma determinada igreja, sendo pastoreadas, estão levando essas pessoas a se afastarem e a se desviarem. E a diferença é, a ovelha perdida nunca encontrou Jesus, mas o filho pródigo estava na casa do pai, tinha tudo, mas decidiu largar. Talvez você que está me assistindo, você é uma ovelha perdida, e você precisa de ajuda, você precisa de amor. Mas talvez você também que está me ouvindo, você é um pródigo. Você abandonou tudo e está agora, infelizmente, comendo alfarrobas. Ou talvez ainda não está, porque talvez você está no primeiro estágio do desvio. Qual é? A rebelião. Você agora está começando a difamar, está começando a viver a vida que você quer e não aquela que o Senhor tinha preparado para você. Talvez agora qualquer coisa machuca você, ou talvez qualquer coisa que fale do amor de Deus leva você a não querer ouvir, porque seus ouvidos estão tapados para a palavra. Mas como que um filho pródigo volta? Alguém vai atrás dele? O pastor vai atrás dele? Os irmãos da igreja? Não. Ele precisa cair em si, largar o orgulho e voltar para a casa do Pai. Na segunda-feira eu volto falando mais sobre esse assunto. Eu quero orar por você. Eterno Deus e Pai, ilumine essa pessoa, ilumine os olhos dela e a mente dela. A esse que nunca te encontrou, eu peço que o Senhor possa agora, através desse vídeo, fazer essa pessoa ter uma noção que o Senhor a ama e a quer libertar. A esse, meu Deus, que abandonou os teus caminhos, faz ele despertar, faz o orgulho cair por terra e ele voltar aos braços do Pai. Eu quero abençoar esse fim de semana ao nosso Brasil, abençoar a nossa nação através dessa oração e dizer: Pai, em nome de Jesus, cubra o nosso Brasil com a tua proteção e abençoe o nosso dia, que venhamos ter o melhor final de semana que já tivemos. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seu dia, sua casa, sua família será uma bênção. Nesse domingo eu vou estar com vocês nesses 2 horários, às 8 da manhã e também às 18h30. Se prepare, traga alguém com você, porque a nossa série que começa domingo agora é Tempo de Abundância. Fique com Deus. Tchau!